Bem-vindos a mais um episódio do Agreste Sem Neura, seu podcast mais cabeça da região. Eu sou Felipe Fernandes, esse aqui é Ayrton César, e hoje nós temos a honra de receber a professora Nara, professora de Geografia, História da Arte, graduada em História e pós-graduada em História do Brasil pela FAFICA. Também temos a inenarrável presença do Dr. Jeú Delmondes, cirurgião cardíaco. Muito também, gentil esse rapaz. Também formado pela Universidade Federal de Pernambuco, cirurgião cardíaco pelo IMIP, e veio conversar conosco aqui sobre um pouco de empreendedorismo e região. Hoje a gente decidiu falar um pouco mais sobre a região de Caruaru, o que é o Agreste, o que tem mudado aqui na região, o que tem sido as diversidades que tem na região, certo? Nara, o que define geograficamente o Agreste? O que é o Agreste? Porque muita gente fala, não, Caruaru é uma cidade do Agreste, mas sequer entende o que é mais ou menos o Agreste. Se tratando de clima, de relevo, né, de população, de agricultura, de também pecuária, a gente sabe que o Agreste ele foi desenvolvido através da criação da Sudene, né, que precisou delimitar espaços como o litoral, como o sertão e como o Agreste. Para isso aí, estudar o seu clima, a sua favorecência em agricultura, em pecuária, no que poderia produzir, né, já que tinha o Vale do Ipojuca à disposição e ao seu favor nessa época. Então, desde 1959, quando a Sudene foi criada, que foi criado esse desenvolvimentismo baseado na política para ajudar o crescimento do estado de Pernambuco como um todo, né? Não só o Agreste, mas o litoral e o sertão também. Entendi. E, assim, Caruaru, em específico, é uma cidade que a origem dela, na verdade, ela já foi um distrito de Bezerros, né, como a gente vinha comentando anteriormente. E, assim, a que se deve a inflorescência de Caruaru dentro do panorama agreste? O Vale do Ipojuca, ele tem a maior fundamentação no desenvolvimento econômico de Caruaru, principalmente por ser roteiro de gado, né? Para chegar a determinados locais, como ao litoral ou ao sertão, se passava por Caruaru. Então, esses encontros corriqueiros entre criadores de gado, agricultores, foi fazendo com que o comércio tivesse fosse ascendente nessa região. E é com o rio Ipojuca, na época, né, sadio, favorecendo toda a região em questões principalmente agrícolas, né, o comércio teve e até hoje é uma das principais ascensões de Caruaru, assim como também o polo educacional nos dias de hoje. É porque a gente tem visto assim que Caruaru inicialmente, assim, pelo menos pra gente, que saiu aqui no começo dos anos 2000, Caruaru era uma Caruaru, e hoje Caruaru é totalmente diferente, certo? Jeú, que você é de Oricuri, né? Isso? A cidade do sertão, Oricuri. Isso. O que é que você vê, assim, identifica de Caruaru, de diferente, o que você acha que está fazendo Caruaru se destacar na região? Então, assim, o que a gente percebe, eu conheci Caruaru como uma cidade de passagem, sempre que a gente precisava ir para o sertão, ou vir do sertão para a capital, e a gente percebe que num curto intervalo de tempo, Caruaru passou por um salto de desenvolvimento muito grande. Então, assim, quem tinha a oportunidade de vir a Caruaru de forma esporádica e periódica, percebia que a cada vinda a cidade tinha se expandido mais um pouco. Não só do ponto de vista habitacional, mas do ponto de vista econômico, de serviços e etc. Assim, o porquê disso, acho que é uma questão geográfica mesmo, né? Mas, assim, a percepção é essa, que Caruaru tem passado por sobressaltos de desenvolvimento e de expansão e, assim, em várias áreas, sabe? Do ponto de vista de economia, agricultura e etc. Eu penso assim, né? Caruaru é uma terra muito fértil, assim, a gente vê ideias, até de terreno também, mas o que... você falou inicialmente que a pecuária ela foi muito importante para cá, mas que tipo de população veio para cá? Quem eram essas pessoas? Né? Eram basicamente agricultores só? Teve algum tipo de investimento de alguma época das capitanias? Não sei. Tem alguma coisa nesse sentido? Inicialmente, a população de Caruaru era indígena, dos Cariris, que até hoje nós temos uma população rural, né, que é o sítio dos Cariris, que é localizado aqui em Caruaru. Temos também os castelos dos Cariris,
que é uma zona de trilha hoje, né? Ainda é povoada, zona rural povoada, que lá também foram encontrados fósseis de 10 mil anos, que a Universidade Federal de Pernambuco estuda essa descoberta que houve, né, nessa zona rural aqui. E, a partir disso, com a chegada dos colonizadores, obviamente, as pessoas que começaram a adentrar o centro do Brasil, né? A gente sabe que chegou pelo litoral e tudo, mas juntou com os indígenas que já estavam aqui, da mesma forma como o Brasil por completo, né? Viemos dos indígenas misturados com os europeus, do mesmo jeito, né, que o sulista, né, o do norte também, do centro-oeste, estamos todos enquadrados dentro dessa mesma popularidade. E assim, o que foi que fez essas cidades, além dessa parte geográfica inicialmente? Por exemplo, a gente vê que é meio que um circuito, né? Vem de Bezerros, passa por Caruaru, vai para Santa Cruz, Campina Grande. É uma região muito próspera, né? A gente vê que Bezerros já foi mais próspero, né, antigamente, mas parece que é uma rota, né? A sensação que dá era que era uma rota assim que ligava a alguma coisa, né? Então, assim, o que foi que fez essa região prosperar tanto? Pelo Agreste estar localizado no intermediário entre Zona da Mata e Sertão, isso ajudou muito. Caruaru, ela é crescente do êxodo rural, né? As cidades circunvizinhas, elas frequentam diariamente Caruaru, seja para comércio, seja para médico, seja para educação. Eles vêm com frequência. E esse vai e vem, né, hoje não é mais o objetivo deles. Então, eles querem se inteirar na nossa cidade, fazer parte dela. É uma coisa até que eu discuto muito com Raíssa, que eu acho engraçado, que Caruaru, se você pegar Caruaru, em 2 horas, entre 2 horas e 2 horas e meia, você está em outras cidades, assim. A distância de Caruaru para Maceió é menor de carro do que de Recife para Maceió. Aí você vê Caruaru, Campina Grande, é mais próximo do que Recife, Campina Grande. Ou seja, Caruaru é como se estivesse realmente foco, privilegiada, né? Ali de ter sido... Do ponto de vista geográfico, né? No meio de todos os pontos, né? O ponto principal, né? Ser Caruaru, é como se fosse a célula principal e irradiava... A própria malha rodoviária contribui para isso também, né? Acho que a BR-232, assim, facilitou muito o desenvolvimento de Caruaru nesse sentido, por conectar Caruaru com o Agreste, o restante do Agreste, né? Com a capital e também com o sertão. E, assim, a percepção que a gente tem é que existe, sim, uma fuga, não em massa, mas assim, existe uma tentativa de fugir de um centro tóxico, como caótico, como Recife, e de se encontrar assim uma cidade próspera, com boas atividades, com bons serviços de qualidade, principalmente do ponto de vista médico, hospitalar e etc., com uma qualidade de vida menos ruim. E Geo, cultural também, né? Sim. Você vê que parece que em determinado momento, o que era econômico, talvez, ali se tornou uma vanguarda cultural, né? Que a gente, Caruaru, realmente tem uma cultura diferente. Veja, eu sou de Caruaru, eu fui para Recife, eu tinha uma cultura totalmente diferente dos meninos. É uma coisa de 100 km de distância, mas cultura de comida, passando pelo que a gente escuta, a educação básica familiar. Até o próprio familiar. Vocabulário dentro do mesmo estado. Tanto é que quando Raíssa reclama muito que eu falo ainda muito caruaruês. Eu ainda uso muitos termos que o caruaruense fala e que o recifense não entende. Entendeu? Aí você vê, assim, o que eu fico pensando é assim, que talvez daqui a alguns anos essa confluência venha realmente a tornar Caruaru algo diferente do que a gente viveu, eu e Felipe. Uma cultura mista entre Recife e Caruaru cada vez mais. Mas você vê ainda alguns pontos originários daqui que são muito fortes. Sim. Por exemplo, aqui e nas outras cidades. Você vê, por exemplo, cidades como Caruaru, como Campina Grande, que ainda tem um São João, assim, que é a principal festa do ano para o povo daqui, e que sempre, assim, tipicamente, a de Caruaru sempre é muito maior do que a de Campina Grande. E você, como geógrafo, pode confirmar isso. Garanto, carimbo, assim de baixo. Mas, assim, ao seu ver, cidades assim, Bezerros já foi o foco do crescimento econômico, vamos dizer assim. Tanto é que Bezerros era cidade e Caruaru era distrito. Sim. Caruaru tomou
esse trono, vamos dizer assim, da princesa do Agreste, da maior cidade do Agreste. E, assim, na sua opinião, claro que isso aqui é um bate-papo bem informal, entre Caruaru e Campina Grande, qual você acha que tende a se destacar nos próximos anos mais e por que Caruaru? Lógico, né? Óbvio. Sim, claro. Caruaru, a cidade ela está em ascensão constante. A gente acaba recebendo empreendimentos, novas faculdades, novos cursos, né? Nós temos um polo universitário, né? Que é o da FAVIP. Nós temos a ACES, que é uma longa data. Lamentamos muito a perca da FAFICA, mas diante dessa perca, há muitas outras faculdades à distância. A chegada da federal com vários cursos, da estadual também. Então, só no polo, falando do polo educacional, Caruaru já está, como Campina Grande primeiro teve sua faculdade federal, estadual, né? A Caruaru não tem, então vamos estudar em Campina. Mas agora a gente não tem, a gente não deve nada a eles. Pelo contrário, eles que vêm agora para cá. Porque como aqui, como ele falou, fugindo do caos de uma capital, tendo uma faculdade federal de Pernambuco, que é referência em todo lugar que você chegar, eles tendem a migrar para cá também. A gente percebe que o crescimento avicultor aqui em Caruaru é de ascensão. Nós temos várias granjas na área rural em Caruaru. Eu tenho colegas que são de Minas Gerais e vieram trabalhar aqui, né? Então, se formaram na Federal de Minas e vêm trabalhar aqui em Caruaru. Então, o polo de parte agricultura, parte pecuarista, parte industrial, o nosso distrito industrial, ele é riquíssimo, né? Nós temos de todos os aspectos, de etiquetas, de bolsas. Nós mandamos bolsas de mercado, sacola, para o Maranhão. Né? Nós temos uma fábrica aqui exclusiva que transporta sacolas para o mercado. Nunca mais eu tinha ido ali para o sertão, né? Aí eu passando ali como quem vai pro alto do muro ali pela BR, eu olhei a quantidade de indústria que tinha ali. Né? Uma coisa que você... Quantidade de galpão, de exatamente. Um negócio assim que eu digo, meu Deus do céu, parecia aquelas grandes cidades que você passa, né? Aquelas cidades industriais mesmo. Porque eu comprar em Pernambuco, no Maranhão não tem, né? Porque com certeza o preço, qualidade, né? A logística... É outra. Caruaru, ela tem a ascensão de você chegar, subir ali no Difusora, por exemplo, e não ver fim da nossa cidade. Subir no Monte Bom Jesus, você não consegue ver o fim. E cada vez que você sobe, você vê aumentando, né? Mais. Então, o crescimento imobiliário muito grande em Caruaru, diretamente pelas indústrias, pela educação e pelo polo médico, que também é avassalador aqui em Caruaru. A gente chega, tem os melhores médicos que a gente não precisa mais ir em Recife. Ah, não, eu tenho que ir em Recife para tal especialista. Não, Caruaru oferece. Tanto é que as pessoas das cidades circunvizinhas, e como Garanhuns, por exemplo, que não é uma cidadezinha, vem para Caruaru para se consultar com os médicos da cidade. Termina sendo um centro de referência, né? Não só no polo médico, mas em outros também. Exato. Nós temos diversos fatores. Aí eu vou chegar lá na parte cultural, né? A zona rural fez o nosso São João. Não foi assim do nada, vamos criar um pátio do forró e vamos fazer o maior São João, né? A zona rural foi criando, cativando, melhorando e todo mundo gostando. Então vamos fazer também. E hoje nós temos o maior e melhor São João do mundo. Por quê? Maior e melhor, né? Nós temos em várias áreas. Nós temos um São João multicultural. Ah, eu sei, tem gente que não gosta do TikTok, mas o público gosta. Eu quero levar a minha família para assistir. Minha filha gosta, né? Então a gente tem que acatar todos os gostos. Adaptar, eu tenho no pátio, eu não gosto do TikTok lá no pátio, mas eu vou pro Alto do Moura, mas eu vou no polo comercial, mas... E se a gente for falar de tradição, né? Na época que a gente era mais novo, tinha competição de balão, soltar balão. Fogueteiro e baloeiro. E não parou porque em algum momento viu-se que tinha um custo... Opa, não, a gente tem que evoluir, tem que mudar. E assim... A cultura não quer dizer que a gente deve amar o passado, não. Eu acho que a cultura, na verdade, a gente... Se prender o que foi bom... E melhorar, né? E trazer o que a gente vive hoje. Nós precisamos acompanhar, né? Exatamente. Né? Nós não estamos para trás. Nós estamos juntos, né? A gente recebe artistas do Brasil inteiro e cultivamos os nossos artistas, como Azulão, que teve aí a sua ascensão no último show, que eu acredito que não foi o último show, né? Que Azulão é eterno aqui em Caruaru. Então, a gente
tende a valorizar, né, a trazer culturas diferentes, mas não deixar a nossa de lado. A gente tem essa essência, a gente é bairrista. Eu acho que a gente sempre teve uma cultura do comércio, Caruaru, né? Sim. Caruaru é uma cidade de comerciantes. Eu me lembro, pequeno, assim, conversando com meu pai e meu avô. Meu avô antigamente era caminhoneiro, vendia rádio. E a gente sempre dizia assim, a Caruaru não tem como não crescer. Porque é uma cidade que não depende, não é aquela cidade que depende da prefeitura. Não, ela depende dos grandes empresários, ela gera emprego. Né? Ela é comerciante. Além do contexto político, tinha o tino pro comércio, né? Exatamente. Sim. Você vê o seguinte, você vê que tem a feira de Caruaru. Tem música da feira de Caruaru, tem mais de... Eu tava dando uma olhada pra gente conversar aqui, tem mais de 1.500 músicas registradas. Não sei se vocês sabem, mas vocês sabem qual é a segunda cidade mais cantada no mundo? É Caruaru. Paris. Caruaru é a primeira. Fantástico. Eu só gosto assim, né? Tem que ser barricha raiz. É excelente. Então, assim, é uma coisa realmente que a gente, por exemplo, escutava desde pequeno, que a gente tem certeza que o Morro Bom Jesus é igual ao Vesúvio, é um vulcão que vai explodir. E aqueles tremores aí. Era um vulcão ali. Ele ameaçando que vai. Eu não tenho dúvida disso. Quem quiser que suba ali. Meus alunos que eu digo. Né? Sempre perguntavam, mas é verdade ou é mentira, professor? Diga aí a verdade, isso aí. Se vai ter um vulcão, daqui uns dias vai sair aí. Não sei não, eu acho que é. Mas... Tem um amigo meu, biólogo, que disse que aquilo ali é uma das maiores inflorescências rochosas da região. Que é tipo, aquilo ali, na teoria, é uma rocha só. Não é tipo várias pedras no lugar, é uma rocha só. Nara, quanto ao nome Caruaru, qual a origem, assim, de onde veio, como surgiu? Eu soube que Caruaru passou, assim, não foi o primeiro nome, houve alguns nomes da região até chegar em Caruaru. Sim. Caruaru, ele tem duas vertentes desse nome, né? Se diz que primeiro foram os cariris que falavam caruru, que quer dizer terra fértil, né? Que é terra de fortunas, que realmente a gente sabe que isso aí faz sentido, né? Com Caruaru. E também sobre a planta, né? A planta que nasceu no sítio Poços, e aí também tinha esse nome de Caruru. E era na margem do rio Ipojuca, e aí ficou esse nome porque tinha muita vegetação. Então, tem essas duas vertentes, né? Na música cantada, fala da planta, né? Não fala da essência da indígena. Mas que a indígena faz todo sentido também para a origem do nome desse, né? Caruaru é uma terra de fortunas aqui, um tesouro encontrado. Geuzinho, você que veio... fez todo um trânsito, né? De Oricuri foi para Recife, de Recife veio para Caruaru. Fala melhor um pouquinho sobre você, assim, o porquê, como foi sua formação e o porquê, e o que é que você vislumbrou ao vir para cá. Então, na verdade, assim, a vida leva a gente, né? Então, assim, a minha família, como a grande maioria das famílias faziam antigamente, por uma questão de qualidade de ensino, buscavam a capital, assim, para fazer sua base educacional e acadêmica. E assim foi, né? A gente foi para Recife para começar a vida acadêmica. Então, assim, minha mãe foi primeiro e depois a gente foi. E assim, mamãe sempre cativou a gente para a área médica e ela conseguiu, levou os três, né? Eu e meus dois irmãos somos médicos. E aí a cirurgia cardíaca foi uma paixão à primeira vista. A primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer o coração, ali eu já decidi e defini o que eu faria para o resto da minha vida, sem titubear. E assim foi. Então a gente fez a nossa formação lá no IMIP, passamos, acho que bons e maus bocados para chegar lá, mas assim, depois a gente vê que tudo valeu a pena. Nesse contexto, Caruaru começava a se firmar como um grande polo médico. Foi que época, Geu, mais ou menos? Acho que 2017 foi quando começou o primeiro serviço de cirurgia cardíaca aqui em Caruaru pelo SUS, através do Hospital Mestre Vitalino. E o nosso grupo começou esse serviço e o que a gente percebia era que existia na nossa população, na região, eu digo na nossa porque eu já me considero caruaruense. Então, assim, existia uma demanda muito reprimida.
e que a gente precisava resolver isso de alguma forma, né? E o Mestre Vitalino, assim, foi um hospital que conseguiu, assim, tem conseguido fazer isso com muita qualidade. Então, assim, a gente consegue hoje oferecer, tanto a nível de SUS como a nível de privado, uma cirurgia que a gente sabe que é uma cirurgia de alta complexidade e que antigamente só se concebia, antigamente eu digo há 10 anos, 15 anos atrás, só se concebia fazer isso com segurança em grandes centros, Recife, São Paulo e etc. Né? Mas assim, a gente tem percebido que Caruaru cada dia tem dado mais condições de se fazer coisas assim a nível grande centro. Do ponto de vista da saúde, foi mais ou menos o mesmo motivo da gente, né? A gente já era daqui, voltamos, a gente viu esse nicho. Mas realmente a gente tinha essa dificuldade, né? Veja que o Mestre Vitalino, ele inaugurou quando? 2012, 13, 14? Por aí. Algo por aí, não foi? Você vê que o Mestre Vitalino realmente ele é um salto de qualidade na saúde pública aqui em Caruaru. É um hospital de altíssima. Hoje o Mestre Vitalino tem quantos leitos de UTI, Gil? Mais ou menos. Deve ter uns 60 a 70 leitos de UTI. De UTI, assim, chegou a ter mais de 100 na época do Covid. Na época do Covid foi quase 120, se eu não me engano. Aí você tem um hospital que tem cirurgia cardíaca, tem neurologia, tem urgência, tem tomografia. Você tem um regional, que é uma referência para trauma, né? Por exemplo, da área de cirurgia cardíaca, vocês fazem uma média de quantas cirurgias por mês? Hoje a gente tem média de 25 a 30 cirurgias mês. A título de comparação, compara com os serviços de Recife. É mais ou menos isso, um pouco mais. Então, veja, você pega um grande serviço, o IMIP, por exemplo. Ele opera quantos... O IMIP que é talvez um dos grandes centros do Nordeste, né? Você pensa assim. Acho que sim, porque até pela relevância da questão do transplante cardíaco, acho que o IMIP hoje ele se coloca como... em Pernambuco como sendo o principal hospital em relação à cirurgia cardiovascular. E aí você faz mais ou menos quantas cirurgias lá? Eu acredito que seja algo em torno de 25 a 30 também. Então veja, você vê a proporção. É porque às vezes, assim, eu estou falando em números, porque às vezes a gente não tem a grandeza da coisa, né? A complexidade que é. Quantos anos de formação, quantos anos de residência são cirurgia cardíaca? 5 anos. 5 anos são 6 anos de faculdade, 5 anos de residência. Para você fazer só uma única coisa, né? Sim. Mexer ali com o coração. E a gente sabe o quanto é difícil. E você ter um centro de uma cidade no interior de Pernambuco, né? No Nordeste do Brasil, que é tão criticado. Assim, a gente que eu fui para fora, fiz residência fora, a gente percebe um certo... Não existe... Sinceramente, eu não sofri preconceito, né, lá. Mas você sabe que as pessoas olham assim, lá tem muita pobreza, tem muita mas essa era a palavra existe uma que eu ia mistificação, né, na verdade. E uma ignorância, assim, é falta de conhecimento. Isso, eles pensam que aquelas imagens da terra rachada e todo mundo na seca. Com aquele, isso, eles acham que é o que a televisão e a grande mídia passou durante anos mostrando. Eles acham que quando chegar aqui vai ser desse mesmo jeito. E aí a gente sempre teve um sonho, né? Caruaru sempre foi uma terra de médicos eminentes, né? A gente tinha grandes médicos aqui, ainda temos hoje. Sim. Mas tinha pessoas que capitaneavam tudo, né? O Dr. Oscar, o pai dele, Dr. Zé Barreto. A gente tinha Dr. Omena, né? Enfim, a gente tinha grandes nomes. A gente tem Dr. Mauro na neurocirurgia. Sim. Pessoas que capitanearam, chegaram aqui na cidade e fincaram o pé e disseram assim, não vou sair daqui não. E forneceram as bases para que a gente pudesse estar onde nós estamos. E aí eu acho que faltava isso. E de receber a missão de tentar melhorar ainda mais, né? Assim, isso, porque eu acho que faltava isso. Uma coisa que Nara falou no início e me chamou a atenção, que eu não tinha pensado... Obviamente isso era uma coisa corrente, mas é a importância que uma universidade tem só pela presença dela. Ela parece que emana uma sensação assim de que todo mundo tem que melhorar o seu nível de conhecimento, né? Sim. E uma universidade da envergadura da Universidade Federal de Pernambuco, eu tenho muito orgulho de ter feito parte. E assim, até hoje eu tenho orgulho. Eu passo por ali, eu me lembro de tudo que a gente passou. Sim. A gente estudou junto, eu e o GU. Ayrton também foi da mesma faculdade. Então tudo que a gente vivenciava ali, as dificuldades e tudo assim, os sonhos que a gente tinha. E era isso mesmo, a gente vencia um leão todo dia, né? Sonhava. E era isso aí. Eu acho que a gente conseguiu trazer isso para Caruaru. Se frustrava. Com certeza. Né? Faz porque parte. A gente vai naquela empolgação. Às vezes a gente quer dar o que a gente nem pode, né? Uhum. Mas não desiste. Mas assim... Quando a gente está dentro de um campo acadêmico, a gente sabe que pode mais. E às vezes não depende só da gente. E assim, a gente tem pessoas que são guias, né? A gente, professor, né? Você é professora.
um professor, ele tem a capacidade de mudar a vida de uma pessoa. Sim. Eu tenho professores assim na minha formação, não só por exemplo, no ensino médio, professor de física, o Wendel lá de Recife, era um cara que me guiou muito. Mas na federal também, a gente tinha grandes professores que a gente fazia assim, tinham aulas que eram aulas excelentes, né? Assim, que guiavam você. Você tinha professores assim, a gente tinha uma aula patologia, que era uma das menos interessantes que tinha. A gente tinha Dr. Bob, que dava uma aula que, meu amigo, você sentava assim, você ficava... Você pensava sobre sua vida, saía refletindo na sua vida. Era excelente. Então você tinha assim, professor, olha isso. E eu acho que é isso. Eu acho que uma junção de grandes professores, né? Que a universidade ela traz isso. Ela emana, né, uma necessidade das pessoas melhorarem, né? Porque você tá próximo de um grande professor, você diz, poxa, esse cara tão bom aqui do meu lado, eu tenho que fazer usufruto disso, né? Eu tenho que ser pelo menos parecido com ele, né? Aproveitar, né? Aproveitar mesmo. A gente, quando fala do peso da Universidade Federal em Caruaru, a gente também tem que ressaltar o peso que foi a FAVIP trazer o curso de veterinária para cá. Né? Porque até então todo mundo tem que ir para Recife se quiser fazer. Então muitas cidades que têm um campo pecuário ativo, né? Muitas pessoas não tinham a condição de ir. Mas aqui é pago. Mas lá também há uma despesa, né? As pessoas buscam o mais próximo das suas famílias. Então Caruaru é uma cidade que acolhe, né? E aí quando eu falo do campo imobiliário, do crescimento e da ascensão aqui em Caruaru, é isso. Muitas vezes as famílias migram para cá e depois que se formam seus filhos não querem voltar, né? Para onde sinceramente saíram. É uma das melhores qualidades de vida de Pernambuco, né? Assim, é um clima agradável, né? A cultura é muito boa. Hoje ainda você consegue é uma cidade ainda que ela é muito tem muitas áreas para você morar, crescer. Ela é muito horizontal ainda. Muito horizontal ainda, então você consegue viver com uma certa qualidade. Hoje eu tenho prazer, eu moro numa casa, né? Eu não moro em condomínio, eu não moro em prédio. E em Recife, a não ser que você seja multimilionário ou que more muito afastado do centro, você nunca vai conseguir morar numa casa, né? E aí esses dias eu tava andando ali pelo Alto Santa Rosa, a gente foi comprar alguma coisa andando por ali, aí minha família lá, minha mãe morava lá quando era pequena assim, e ainda guarda em alguns bairros ali aquela mesma sensação sabe aquele que todo mundo sentado na calçada, os meninos correndo, cachorro ali, não sei o que. É uma sensação agradável, né? Dá uma sensação muito boa. E ao mesmo tempo você vem aqui pro Empresarial Times da vida, você vê grandes clínicas, você vê ali investimentos pesados, milhões de reais assim, sendo investidos em construção. A impressão que dá é que Caruaru se desenvolve sem perder a essência. Isso, né? exatamente. Você consegue melhorar serviços, oferecer mais serviços, mas você não perde aquela característica de ter aquele clima gostoso, as pessoas se relacionando de forma agradável, de poder andar na rua assim, com certa segurança. Né? Uma coisa também que ajudou muito Caruaru. Caruaru, no passado, pensaram o anel viário, que é uma maneira de você cortar a cidade de um ponto ao outro, cercando ela, sem entrar no centro. Entendeu? E todo mundo achava na época que era uma obra faraônica, né? A gente reclamava, não precisa aquilo foi. E você vê que Caruaru hoje cresce e comporta o crescimento por conta dele. Ai de nós, se não fosse a viária, né? E vamos para outra vertente. Uma cidade tem um campo de futebol na sua avenida principal. É verdade. Diga aí, que luxo. E assim, o Central, né? Que é um time literalmente fora de série. Ele não tá em série nenhuma. Olha, meu pai, aniversário do meu pai hoje, beijo pai. Centralina, assim. Meu avô jogava no Central, então assim, vamos respeitar. Admiro a força deles. O que é interessante é você, assim, uma dúvida que eu tenho, como recém-chegado a Caruaru, como é que a especulação imobiliária não conseguiu acabar aquele estádio ali, porque, assim, do ponto de vista imobiliário, aquilo é um oásis, né? Mas eu acho que aquilo parte da cultura do Caruaru. Se alguém chegar e disser assim, rapaz, a gente vai derrubar, rapaz, é uma revolução dentro de Caruaru. Vai não. É uma revolução dentro de Caruaru. Caruaru pega fogo. Acho que vai terminar sendo tombado ali o estádio e ninguém faz nada. Teve até uma treta aí de algum sócio, uma dívida. Chegaram com uma escavadeira lá, um trator para derrubar. Hoje parou Caruaru. Eu não sei se vocês lembram. No caso, você não era daqui, não tem como lembrar. Mas existia ali na Praça da Matriz um relógio. Um relógio que tinha muito tempo. Hoje em dia trocaram por um painel eletrônico no lugar, como se fosse um relógio eletrônico.
Quando foram derrubar aquele relógio, teve uma pessoa que se amarrou no relógio. Um relógio. Mas se tu chegasse com a ideia, rapaz, eu vou derrubar aqui o campo do Central. Não, eu também acredito que isso aí tá fora. Acho que é uma característica da Avenida Agamenon ali. Acho que vai ficar ali para sempre. Viu? Porque a Agamenon, na verdade, se você observar, ela tem vários setores, né? Ela tem um setor ali mais a época da Santa Efigênia ali, um setor, um polo médico ali, né? Ela tem meio que um microcosmos que é um reduto, né? Que funciona ao redor ali da Santa Efigênia, né? Fusão, por ali, né? Você vê a Fusão, outra coisa, né? Que recentemente provavelmente ela vai, quando o Hospital da Mulher estiver pronto, provavelmente a Fusão, né? Mas qual foi o hospital? Já teve um hospital que está funcionando. Foi a Casa de Saúde. Aí ele já tá no Hospital da Mulher ali perto por trás do Mestre Vitalino. Que é uma superestrutura, né? Exatamente. Só que aí a gente vai ter uma estrutura maior ainda, que é o Hospital da Mulher ali, que é ao redor vizinho ao UPAE. E aí a ideia deles, pelo menos original, é de que já está construído, né? Já assim, a parte estrutural, coisa, né? Tem muita coisa ainda para dar, mas que quando ele estiver pronto, realmente funcionando, ele vai ser um oásis realmente, assim, porque a Fusão, que é a maior maternidade daqui, né? Eu acho que talvez a maior maternidade do interior do estado, acho que é o que faz maior parte, enfim. Sim. Ela ainda carece de muita coisa por conta de estrutura, ela não tem muito para onde correr, né? A saúde da mulher aqui em Caruaru durante muito tempo ficou parada, né? Ou ali era a casa de saúde e... Até porque culturalmente, né, a saúde da mulher, isso aí eu vou depois trazer minha linha para falar. Com certeza. Mas a saúde da mulher, ela foi algo meio alijado mesmo, realmente. Apesar da gente estar no interior, tinha realmente uma cultura um pouco mais machista, enfim. Um reflexo da sociedade muito patriarcal e machista então, ainda. Né? Assim, realmente, hoje é que a gente percebe as mulheres caruaruenses. Eu tenho, assim, a gente tem ainda esse desprazer de algumas mulheres saírem daqui para ir ter o parto em Campina Grande, em Recife. A gente vê isso acontecendo, que é uma coisa que a gente também quer mudar. Porque eu tenho certeza que quem é daqui de Caruaru queria que seu filho fosse daqui. Não tenho dúvida. Eu digo por experiência própria. A Raíssa chegou pra mim e fez, não, a gente faz o pré-natal aqui, quando for ter o parto em Recife, eu digo negativo. Vai ser caruaruense, o menino tem que nascer aqui em Caruaru. Quer saber. Então, assim, a gente tem... Concebido em Caruaru, né? Nascido em Caruaru. A gente tem essa cultura, assim, né? Então, a Agamenon é dividida. A parte do meio ali é uma parte mais comercial, né? Ali onde o pessoal sempre tem alguns... Empresarial. Alguns restaurantes que sempre mudam de lugar, mas ficam meio por ali. Sim. E a parte final, que ela é uma parte, às vezes você vê até casa ali, né? Ali perto, ali mais próximo, no finalzinho assim, você... próximo do girador ali. Ali perto do posto de gasolina. Posto de gasolina já, e você vê mais residencial. Então, assim, realmente tem assim, muita... Uma coisa que chama atenção para quem não é de Caruaru e vem conhecer um pouco mais a cidade, é a Avenida Agamenon. É muito agradável aquela avenida. E assim, antes da pandemia, logo quando eu cheguei, não sei se vão voltar a fazer isso de novo, mas eles fechavam a avenida no domingo. Você podia tranquilamente levar teu filho para andar de bicicleta, passear com cachorro, andar de patins. E o clima era agradabilíssimo, assim, com uma segurança absurda. E você via que era um programa de família numa cidade, assim, de altíssimo desenvolvimento, uma cidade grande, mas que no domingo fechava a avenida principal sem nenhum problema. Para proporcionar esporte e lazer e ainda um giro econômico, porque você observava que tinha várias pessoas vendendo água de coco, bombons, e inclusive até aluguel de bicicleta. Né? Então também não deixava de ser um polo econômico ali. Sem querer dizer que o ambiente transforma o homem, mas quando você compara o caruaruense médio e o recifense médio, o caruaruense é muito mais gentil, muito menos estressado. Muito mais leva a vida numa tranquilidade maior, né? Acho que isso é reflexo do que é a cidade como um todo, né? Assim, o clima é bom, assim, as pessoas são agradáveis de uma forma geral, então por que você vai ter vai ser uma exceção, você tá estressado, né? Outro ponto, né, levando em consideração essa do lazer e do esporte, foi a Via Parque, né? A Via Parque que começou ligando todos os bairros e facilitando até no transporte, né, de bike e a pé. E fomentando a prática de atividade física que a gente defende tanto assim aos nossos pacientes, né? Eu vi que Ayrton hoje fez uma história já dizendo que começa o dia com atividade. Eu não fiz o story, mas comecei o dia também fazendo alguma coisa e assim... Mas valeu. Ele não fez o story. Não valeu, então não tá pago. Não vai crescer desse jeito, né? Então, assim, é importante assim, essa visão de fomentar
uma vida saudável, porque a gente sabe que o mundo está adoecendo, né? Principalmente Sim. do ponto de vista das doenças cerebrovasculares e, enfim, e metabólicas, que o sedentarismo muitas vezes contribui para isso. E a saúde mental também, né? Sim. A saúde mental é importantíssima. Vindo de uma pandemia, você preso em casa, perdendo parentes, perdendo amigos. Exato. E aí se vendo também, porque eu acho que todo mundo engordou, né? Com certeza. Na verdade, eu acho que eu perdi pelo peso menos- porque minha ansiedade é o contrário, eu não como. Mas a gente percebe que todo mundo mudou. O Ô, corpo Nara, mudou. e eu tenho uma dúvida assim, eu vou fazer agora o papel do advogado contrário. Advogado do diabo, né? Realmente esse influxo de pessoas de fora vai mudar um pouco nossa forma de ser. Né? A gente tinha aquela cultura de janeiro ali, todo mundo ir pra praia, pra Tamandaré, era assim, a cidade fechava, a gente encontrava todo mundo lá. Agora eu já mordi minha língua várias vezes, achando que a coisinha não tava funcionando, eu vi que tava pegando aqui. E aí, a mesma coisa acontece, você mesmo falou, São João, o pessoal tá colocando outras músicas, outras bandas, e assim, a gente vê o pessoal mais jovem, né? Eu tenho um irmão 10 anos mais novo, que também não é aquela coisa de gostar de forró, né? Eu fui vindo uma geração da gente ou dançava forró, ou você ia, meu amigo, você ia dar um beijo, né, de boca com 45 anos. Então, assim, a minha pergunta é a seguinte: você que convive com jovens, né? Assim, com a mentalidade dos jovens, o que é que você acha, assim, que a mudança esses novos ventos aí, o que é que isso vai trazer para Caruaru? Assim, qual é esse futuro? Para onde a gente tá indo? No início da pandemia, eu vou ser bem sincera, todo mundo fazia assim, meu Deus, o que será os próximos profissionais? Porque a gente ficou inseguro demais dando aula online, né? Uhum. A gente não sabia realmente se o aluno estava assistindo a aula, né? E a gente ficou muito inseguro. Só que foi uma adaptação incrível, tanto do professor, o professor se moldou e o aluno também. E hoje a gente consegue unir essas ferramentas para crescer, né? Eu tenho uma esperança muito grande que esses próximos profissionais que vão chegar, eles vão usar a tecnologia a nosso favor. Sim. Né? E assim, o engajamento com saúde, eu acho que cresceu consideravelmente, porque como eles viram a necessidade dos profissionais, pelo menos os meus alunos, eles falam muito em medicina, né, em enfermagem, porque eles viram a ascensão profissional numa situação como essa, e os meus alunos de ensino médio, eles tendem a já focar na área do direito e da saúde. Uhum. Já os da educação do Fundamental 2, né, que são adolescentes mesmo, eles pensam muito em área tecnológica, TI. Vou criar games, vou criar aplicativos. Né? E a gente então está vendo que, assim, Caruaru, nós temos lá no Polo, né, um espaço reservado para a área de tecnologia, né, e eles visitam, né, e eles têm muito interesse em trabalho de tecnologia. E eu acho que eles vão usar de uma forma bem legal para nos ajudar no futuro. Eu acho que de repente era uma coisa que talvez fosse o próximo nicho de investimento na cidade, de você ter um polo digital. Isso. A exemplo de Recife, que catapultaria Caruaru ao nível... E recentemente nível, né? eu descobri isso. Caruaru tem uma grande quantidade de cursos superiores voltados para a área de tecnologia de informação. Vários. Tem cursos que só tem Recife e Caruaru. Por exemplo, ciência da computação presencial. Tem cursos que só aqui tem. Né? E é assim, eu não sabia, mas Caruaru já é esse polo tecnológico. Já é. Talvez Já existe. É um porto polo digital, em si, né? né? Um porto digital. Não existe igual o Porto Digital Claro. de Recife, mas assim, já existe esse polo aqui. Meu cunhado recentemente entrou nessa área e a gente vai vendo assim, tem muita gente que termina, que você vai para Recife e fica aqui, e trabalha aqui, e monta empresas aqui, e faz as coisas. Porque hoje tudo está interligado, né? A gente, na sala de aula, a gente tem uma lousa digital, né? Aí eu dou exemplo dos meus amigos, né? Do trabalho deles. Dentista, o aparelho ela projeta lá agora no computador, né? Não é mais só aquele molde que a gente tirava e produzia o aparelho. Minha colega, que é zootecnista, ela trabalha pela temperatura, pela a qualidade dos ovos, através do computador.
é assim, é impressionante como esse campo só tende a crescer. Como a gente se aproxima, né? Acho que na área da gente, da neurocirurgia, recentemente teve uma notícia onde houve uma separação de gêmeos craniópagos. Né, Por uso de inteligência artificial. Exatamente, de inteligência artificial associado a essa capacidade que a gente tem, que a internet de alta velocidade permite, que é você tá na Europa, você tá nos Estados Unidos, você tá onde você tiver. E remotamente. Remotamente você praticamente tá lá dentro com o cara. Então, assim, você pega os grandes nomes. Hoje em dia, né, assim, você... A pandemia trouxe isso, né? Hoje a gente faz atendimento à distância. Sim. Né? Hoje eu tenho pacientes que a gente atende à distância. Então, eu tenho pacientes que geralmente, como na neuro tem algo muito específico de exame, eu evito fazer a primeira consulta online. Mas paciente pós-cirúrgico, que às vezes eu opero de surubim. Né? Aí eu opero o paciente volta, aí eu digo, vamos fazer, a gente faz uma consulta online, vejo que está tudo bem. Então, para o paciente é mais cômodo, para a cirurgia é mais tranquilo, porque ele não tem o risco da viagem, né? 1 hora de surubim, mais ou menos, lá para cá, são 70 km, eu acho, mais ou menos isso. Então, assim, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? No começo a gente tinha um pouco de pé atrás até de fazer isso, de achar que talvez não fosse ser uma consulta de qualidade, mas hoje a gente vê que, na verdade, a gente ajuda muito o doente, encurtando inclusive o tempo resposta de uma consulta de volta, por exemplo. Sabe uma coisa que hoje revolucionou o dia a dia é a receita digital. Isso. Sim. O paciente chega para mim assim, doutor, a minha receita acabou. Eu digo, tenha calma, no celular aqui, tome a receita, me envia pelo WhatsApp, o cara imprime ou mostra no celular o QR Code na farmácia, já recebe, você... Hoje mesmo eu fiz um laudo digital, o paciente foi para mim, doutor, me desculpa, eu me esqueci dos exames, me esqueci. Olha, não tenho como fazer o laudo sem ver o que aconteceu com você. Ele enviou para a clínica, eu só fiz ler aqui, já tinha examinado ele já tinha me contado a história, eu fiz um laudo digital. Isso aí há 5, 10 anos atrás era impossível, porque todo mundo ia ficar, não, isso aí não vai pegar, isso aí não vai funcionar. E hoje em dia já é uma realidade pra gente. Fora a globalização, veja, a minha formação foi em Minas, a de Ayrton foi aqui, mas ele foi para Natal. GU fez a formação dele aqui, mas todo mundo assim tem contatos com já foi, ou já fez algum curso fora nos Estados Unidos, Europa. E sabe o que é mais interessante? É você ir para fora ou ir para um grande centro e ver que o que a gente tá fazendo aqui não é nada diferente. Sim. Exatamente. Nem entregando um resultado pior, muito pelo contrário. Exatamente. E às vezes até você tá usando o que você tem de uma maneira mais inteligente por não ter a mais. Isso. Às vezes falta aquele diferencial tecnológico que é caro e você pegou o processo imediatamente anterior e otimizou ele. Você pegou feijão com arroz e fez E fez bem feito. Um baião. Mas é isso, fazer o bem feito. 90% das doenças a gente consegue resolver, né? Não tenha dúvida, com o que a gente tem disponível em grande quantidade na região, né? Uma pequena porcentagem nós ainda precisamos evoluir bastante, né? Essa pequena porcentagem, esses 10%, que é aquele salto que Caruaru precisa dar para ele deixar de ter aquela mentalidade provinciana, aquela mentalidade que eu acho que também é uma vantagem nossa. Mas eu sou contra dizer que o caroense tem esse tipo de visão, porque assim, a impressão que eu tenho é que o caroense ele é megalomaníaco. Tudo que ele quer fazer tem que ser mais bonito, tem que ser maior, tem que ser mais... com a cidade, né? Mas a gente estava conversando isso antes de iniciar a gravação, a gente estava conversando sobre isso, sobre como a proximidade de Recife ela causa uma certa distorção na gravidade de Caruaru. Sim. Entendeu? A BR-232, né, ela conecta Recife a Caruaru e é rápido. Você vai em 1h30, você está em Recife. Pelo menos antes da reforma da entrada de Recife, você estava. Agora vai umas 4, 5 horas, mas em geral 1h30 você está em Recife. Então, assim, psicologicamente, existe um apelo, né, para as pessoas irem para Recife. Então, quando eu falo, principalmente na área da saúde, né? A gente tinha essa dificuldade, em algum momento, de permanecer o paciente aqui para algumas doenças, por exemplo, cirurgia cardíaca, neurocirurgia. Realmente o paciente, ainda hoje a gente luta com isso. É uma coisa que a gente, frequentemente, nós estamos mostrando. E como é que a gente consegue mostrar? Com qualidade de atendimento. Já não existe mais aquela, eu vou para Recife procurar um médico para isso. Não existe mais, porque eles confiam nos profissionais que estão. Exatamente. E a gente está tentando mudar isso, realmente, solidificando isso, mostrando que com uma boa formação a gente tratar as pessoas com educação.
É o mínimo. Né? É o mínimo, né? Tratar pessoas como pessoas. Porque né? é o mínimo que está sendo deixado muitas vezes. Quantas vezes a gente, eu, Felipe, Geu, já não viu, tipo, doutor, o senhor atende tão bem, o senhor conversa comigo, o senhor olha pra mim. Sua consulta demora tanto, né? Pois é, e a gente hoje sabe que Caruaru é uma cidade que tem muito para crescer, né? Esse podcast, a gente bota Agreste, obviamente, né? Porque é mais do que isso, a gente quer ampliar Caruaru, a gente depois quer entender por que Garanhuns, Garanhuns ela tem a sensação que eu tenho é que é a mesma lógica de Recife para Caruaru. Né? Caruaru perturba um pouco a gravidade de Garanhuns e impede às vezes dela ter esse caminho, mas eu acho que juntando grandes cidades do interior, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, né? A gente vê Petrolina, a gente vê Uricuri hoje como um grande centro de saúde, né? Sim. E Faculdade de Medicina em Araripina, né? Que é a cidade vizinha de Uricuri. Exatamente. Então assim, a gente vê o Pernambuco crescendo bastante, né? Mas a gente vê o interior se solidificando e a gente recentemente a gente em algumas reuniões no governo do estado, a gente percebe assim a noção que eles têm. Obviamente que Pernambuco tem quantos milhões de habitantes? Tem em torno de 4, 5 milhões de habitantes, acho. Acho que vai quase 10, viu? Não, isso vai 10. É só Recife, então, Recife hoje está perto de 4 né? milhões. Então Recife tem 4 milhões de habitantes, digamos que Pernambuco tenha 10. Então assim, o interior de Pernambuco tá tem meio a meio, né? Exatamente. Então você tem que uma boa parte desse polo tecnológico está em Petrolina, porque é tão distante da capital que ele tinha que se resolver sozinho, né? Ou então não resolvia. Então ele cresceu muito. Petrolina hoje é um oásis ali, né? Você vai em Petrolina e Juazeiro, né? E a gente tem essa região aqui, Caruaru, onde Serra Talhada e Garanhuns acabam drenando para cá também. Sim. E a gente está se tornando, né, um grande centro. E em contraponto a tudo isso que você falou, Felipe, eu vejo que ainda existe um empresário ou outro, principalmente na área da saúde, que ele ainda vê um ambiente muito fértil e que tenta manter algumas coisas na cidade, como era 10, 20 anos atrás, e que, assim, inexoravelmente, daqui a pouco tempo, algum empresário vai chegar e vai tomar o vai ter uma visão mais... do cara, porque vai trazer um empreendimento muito mais próximo ao que é aplicado em Recife do que aqui. Isso aí assim, é um fato que vai acontecer em muito pouco tempo. E pela mentalidade, quando chegar, vai chegar melhor do que isso. Em Recife. Com certeza. Eu não mexo muito com cavalo, mas eu mexo. Caruaru tem uma área... Caruaru tem uma área muito próxima, né, Geu, nessa área? Assim, aí vem uma tradição nordestina e sobretudo pernambucana, que é, falando de cavalo, assim, que é a vaquejada, né? Sim. Obviamente existem outras atividades equestres, mas eu falo da vaquejada porque a vaquejada, ela teve seu berço na atividade rural do vaqueiro, né? E a relevância econômica da vaquejada, ela é inquestionável e indiscutível, assim. Para você ter ideia, assim, a quantidade de empregos que são diretamente dependentes do esporte e da criação de cavalo, consequentemente, assim, não dá, é altamente relevante. Você não consegue dizer que é uma atividade secundária, não. Hoje a criação de cavalo, principalmente de quarto de milha para vaquejada, é uma atividade de extrema relevância para a movimentação econômica da cidade e do estado de Pernambuco. Qual a importância disso, assim, a nível nacional, já você que... Eu acho que são muitas. Tradição, assim, você vai ver seu neto e a vaquejada vai continuar existindo. A atividade equestre vai continuar existindo. Assim, você vê algumas adaptações, mas se você olhar para o início de tudo, pouca coisa mudou. Muito pelo contrário, só tem aumentado. A gente só vê o mercado crescendo. E aí o posicionamento estratégico de Caruaru em relação a essa atividade, assim, é fantástico. Porque você está numa cidade que, por conta de uma malha rodoviária favorável, você consegue, assim, chegar a qualquer lugar do estado em pouco tempo, assim, na atividade, né? Pensando na atividade equestre. Então, assim, a relevância econômica da criação de cavalo, a quantidade de áreas que Caruaru tem, assim, é impressionante. Acho que Caruaru talvez concentre a maior quantidade de áreas por cidade no estado de Pernambuco. Em linha reta. Em linha reta. Aí é Recife. A Avenida Caxangá. Professora Nath, Nara, para finalizar, assim, uma coisa que
um ponto que é muito importante, a gente não tocou, foi o polo do jeans, né? O polo têxtil aqui, que a gente acabou não falando. E assim, tem uma importância regional e nacional, né? Nacional. Assim, você para onde viaja, você fala que é de Caruaru, tem gente que às vezes nem conhece do São João, mas sabe do jeans. Do jeans, e não só do jeans, mas não é só jeans, é tecido, né? Tecido, roupas em geral. Da feira no geral, né? Isso. A gente vê que Santa Cruz, Toritama e Caruaru, eles são entrelaçados, assim, né? Os comerciantes que vêm daqui, há toda uma estratégia de dias para as feiras, né? Porque o bicho pega se o dia da feira de Caruaru foi igual de Santa Cruz e não der tempo de comprar nos dois lugares. Porque são essências diferentes. Santa Cruz, ela tem a malha do biquíni, né? De roupa de banho, muito forte. Eles têm roupa de atividade física, né? Fitness, muito forte. Toritama, a gente sabe que o ouro azul do jeans está em ascensão, foi até tema de reportagem, tem o documentário. Acho que tem um filme, né? Um documentário sobre Toritama, né? Vocês já assistiram? Ainda não, na Netflix. Quando o carnaval chegar, alguma coisa do tipo. A gente vai procurar e vamos colocar aqui na descrição. É interessantíssimo a efervescência do povo de Toritama quando chega o carnaval. Vende-se fogão, moto, mas eles não ficam. Eles têm que ir para a praia. Eles trabalham o ano inteiro, mas no carnaval eles têm que ir para a praia. E isso não importa como, mas eles vão. E Nara, assim, porque eu já ouvi falar algumas vezes que com a globalização, principalmente os aplicativos agora, AliExpress, essas coisas, tudo, você tem um aplicativo Shein, que assim, o polo têxtil de Pernambuco ia acabar e não ia aguentar. Sentiu tanto assim realmente, você acredita, o polo? Não, eu acredito que teve um abalo, né? Porque tudo que é novo é massa. Eu quero ter também, eu quero comprar, eu quero usar. Mas aí a gente chega que quem é imediatista, eu mesma sou imediatista, eu não consigo, por mais barato que seja, eu não consigo ficar esperando uma mercadoria chegar. Eu quero comprar e ter ela na mão. E a feira é isso. Você tá ali, é dinheiro, hoje é Pix, né? É Pix. E toda concorrência é boa, né? Toda concorrência, ela é boa para o cliente. Acaba que o pessoal com certeza já deve ter se reinventado. Eu já vi até que tem até aplicativo agora dos polos um aplicativo das lojas, dos feirantes. Você não precisa também ir lá comprar. O delivery é muito forte, principalmente nessas lojas, né? Do centro ali da Parque 18 de Maio. É fortíssimo, né? Eles vão em busca em São Paulo muitas vezes, não é só fabricação própria. Mas a gente percebe que o povo de Caruaru, eles se reinventam a cada dia, né? A gente não tem só a pessoa do banco, ou do box, ou da loja. Tem o feirante lá na carroça, tem vendendo na mão. Abre a mala do carro e coloca a mercadoria. É interessante que a confecção de Caruaru, ela atende da classe A à classe C, assim, tem grandes lojas de multimarcas e de marcas famosas que compram produções inteiras de fornecedores daqui, da região, e que colocam sua marca. E a gente não tem como ter conhecimento disso porque eles compram a produção toda. Então, assim, às vezes você não vê a duplicata de peças em marcas mais eminentes, porque elas compram tudo. E aí colocam a marca delas. Se a gente parar para olhar a etiqueta da composição, né? Que é aquela etiqueta que vem dizendo qual o tecido está sendo usado, às vezes tem nada a ver com a marca que está lá, a etiqueta central. Porque eles compram dos pequenos, né? E colocam lá a sua marca e faturam muito mais. Mas isso aí é um jogo de comércio, né? Um jogo de lucro e de negócios. Realmente, quem tem mais para investir vai lucrar mais. E aí as estratégias são diversas. Assim, até outros polos têxteis no Brasil, como o Bom Retiro lá em São Paulo. Algumas lojas do Bom Retiro, apesar deles produzirem muito lá, eles vendem a produção daqui do nosso polo. Leva sim. Aí a gente observa que Caruaru é tão diversificado, porque tem um Parque 18 de Maio arrodeado de lojas. É loja de tudo. É verdade. Lingerie, roupa masculina, feminina, de criança, recém-nascido, tudo. E a feira não cai. Porque poderia o empreendimento da Fábrica da Moda, por exemplo, poderia dizer, não, vai falir agora, a feira não vai mais prestar. Teve muito esse medo quando surgiu o polo, né? Quando surgiu o polo, todo mundo pensou, vai acabar com a feira de Caruaru. E continuou o polo crescendo. No início teve algumas dificuldades, mas agora cada vez mais crescendo. E a feira continuou crescendo do mesmo jeito. O que o feirante fez?
adotou o cartão de crédito, porque o medo era esse. O Polo vende roupa daqui, mas ela passa o cartão. A feira não, é dinheiro. Vamos adotar o cartão de crédito. O problema foi esse, né? E o Pix agora... Agora com o Pix acabou tudo, né? E teve para todo mundo, né? Aos pouquinhos ninguém ficou prejudicado. E culturalmente, né, a gente tem a parte do artesanato, né, o Alto do Moura, né, Mestre Vitalino, que é assim, Mestre Galdino também, né? Isso, a gente tem muita referência, né, a gente desde quem é daqui, né, escuta a vida toda falar de Mestre Vitalino, enfim. E eu acho que hoje em dia está sendo mais valorizado do que naquela época. Sim. Né? E a gente vê, por exemplo, cidades ao redor, né, como a gente tem a Paixão de Cristo, um evento nacional, né? O maior teatro céu aberto do mundo, é um negócio, pelo menos era, né? Não sei se ainda até quem não for, não foi, assim, vá, porque realmente, assim, é algo diferente. Um evento diferenciado. Né? Quem nunca levou uma chuva, passou frio vendo e ficou cansado em pé, olhando a Paixão de Cristo. E que traz retorno financeiro para Caruaru. Com certeza. Né? Tanto de hotelaria, né, de restaurantes. Parte hoteleira, turismo, de forma geral. Porque, assim, geralmente, quem vem de fora pra cá quer aproveitar as outras coisas também, né? É pertinho. E tem a curiosidade, o cara vai e pensa, pô, Caruaru é aqui a 40 km, 30 km. Rapaz, eu vou conhecer. Todo mundo fala, né? Tem feira de Caruaru, todo mundo fala e vem conhecer também. O próprio Alto do Moura é bem legal. O Polo Cultural da Casa Rosa, vocês já conheceram? Já, ficou muito legal, porque a prefeitura fez ali. Deu uma levantada ali, que aquele casarão era abandonado, né? De repente, uma boa ideia, trazendo aí uma nova parte cultural para a cidade, né? Que é acessível a todos. Ali já foi o mercado de farinha, né? Há muito tempo ficou fechado, era a rádio da feira e hoje em dia, né, deu aquele upgrade da feira, porque tipo tirou aquele ar tenebroso, não, só os bancos estão vazios. Não, mas tem ali um evento acessível a todos, que eu acho isso muito importante. Quando a prefeitura ou qualquer política pública lança algo acessível a todos. Sim, né? Porque o que deixa algo realmente popular, né? A festa de São João não é de graça, né? Porque a gente paga nossos impostos. Então, nós estamos custeando aí as festividades. Então, nada mais justo do que ser acessível. Alto do Moura ali, a gente vai ver o show de graça, entre aspas, né? O pátio está ali aberto, aquela estação ferroviária também que foi reformada. O Morro Bom Jesus, que agora está com um ponto que ficou muito legal também para você ir à noite, olhar a cidade, tem alguns... Levar a família, fazer um happy hour lá com seus amigos. Muitos anos a gente não podia subir no Morro Bom Jesus. Subia, mas não descia, né? Quem quiser que se arrisque, né? Então, assim, realmente a sensação que está tendo é de evolução total, né? Assim, uma coisa que Caruaru está crescendo em população, crescendo culturalmente. Em todos os aspectos, né? A gente tentou passar aqui por tudo, né? Então, veja, a gente conversou um pouco da história, da origem, falou um pouquinho da parte econômica, falou um pouquinho da parte cultural, falando do polo médico. E tudo, pode ver que todos os aspectos que a gente falou é coisa assim, não, mas tem mais para ser. Sim. A gente não tá vivendo do passado. Não. Pelo contrário. Mas tem mais para ser, a gente tá sendo mais. Como se assim, o passado ainda existe, né? Através da criação de gado, cavalo, bacia leiteira, tudo isso que ainda é importante, mas o passado conseguiu trazer... O legado. Deixar esse legado que a gente não sabe qual vai ser o limite, né? Eu acho que, assim, quando a gente olha para Caruaru em termos de perspectiva, a gente não consegue limitar o desenvolvimento nem do ponto de vista geográfico, nem do ponto de vista intelectual, cultural. Assim, Caruaru é uma cidade que está até culturalmente se desenvolvendo a cada dia. Então, assim, as pessoas pegam o legado do berço cultural que é Caruaru e conseguem desenvolver mais cultura em cima disso. Isso é que é legal. Com certeza. E conservar o que já tínhamos, né? Isso. Eu acho que a valorização, como o Felipe falou, tá bem forte. A gente tá, tipo, não podemos perder. Isso aqui é o que a gente tem de melhor, então a gente não pode deixar isso se perder, né? Quando a gente fala a parte lá do Mestre Vitalino, das crianças que nunca foram ao Alto do Moura, quando vão, parece que foram em outro lugar, que não é Caruaru. Se encantam. Então, a partir disso, não querem deixar que isso se perca. Né? Traz o seu bonequinho de barro para casa e guarda lá com carinho. Eu acho que Geu resumiu muito bem que naquele momento que ele disse que Caruaru manteve sua essência mesmo durante o crescimento, assim mesmo, durante a modernização, né? Nós fincamos a herança cultural, né?
nós somos pernambucanos e caruaruenses bairristas mesmo, e nós fincamos dentro de nós e não deixa a gente não deixa se perder. Né? A gente quer evoluir, quer melhorar como ser humano, como profissional, mas a gente quer que a cidade cresça e evolua, mas a gente não quer deixar a essência, né, se perder. Acho que o caruaruense ele tem a sua identidade. Né? Sim. A cidade tem a sua identidade. Diferente de outras cidades que ficam tentando absorver a cultura e a identidade de outras. Eu acho que Caruaru tem a sua própria. Fala assim de Campina Grande, não. Deixa quieto. Só porque ela fica tentando imitar Caruaru. Não tem moral, não. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Agreste Sem Neura, segundo episódio. E discutimos um pouco sobre a região, sobre o Agreste e por que Caruaru é muito melhor do que Campina Grande. Até o próximo, pessoal.